bicho e taxado como um monstro. Essa não é a história de um vilão, é a história do dinossauro mais injustiçado de toda a franquia Jurássica. Enquanto a Rex era aplaudida por multidões, ele foi injetado, testado e esquecido em uma ilha cheia de predadores. Esse é o Espinossauro de Jurassic Park 3, ou o Snoke, e a vida dele foi um inferno desde o primeiro respiro de vida. Hoje vamos mergulhar nessa história trágica por trás do chamado assassino de tiranossauros. Diferente dos dinossauros legais de Jurassic Park, o espinossauro não nasceu para ser uma estrela. Ele foi uma criação ilegal do Dr. Henry Wu na Ilha Sorna, projeto obscuro que nunca recebeu o carinho do público. Enquanto a Rex e os Velociraptors eram tratados como atrações principais, com grandes recintos e monitoramento constante, o espinossauro viveu desde o início à sombra do laboratório. Sua existência era marcada pelo silêncio frio das salas de experimentação. Ele era mantido em cativeiro restrito, longe dos olhos do mundo e submetido a procedimentos contínuos, injeções para testar sua resistência, coleta de sangue para análise genética e observação comportamental sob estresse. Cada intervenção era mais um lembrete de que ele não passava de um objeto de estudo, uma ferramenta biológica descartável. Os cientistas viam nele uma fonte de dados, e quando extraíam o que precisavam, ele perdia todo o seu valor. Abandonado na Ilha Sorna ainda jovem, sem jamais ter conhecido a liberdade, um tratamento digno, o espinossauro carregou para sempre as marcas desse abandono. Enquanto outros dinossauros do parque foram transportados com cuidado para a Ilha Nublar, ele foi simplesmente deixado para trás, como se nunca tivesse importado. Essa rejeição inicial moldou o que ele viria a se tornar, não um monstro por natureza, mas um sobrevivente marcado pela traição humana. E essa raiva iria se manifestar com humanos que chegassem na Ilha Sorna. Abandonado ainda jovem, o espinossauro foi lançado em um mundo hostil, onde a lei era a da selva, e ele não estava preparado. Com mais ou menos 7 metros de comprimento nessa época, ele era grande para um subadulto, mas insignificante perante os predadores estabelecidos de Sorna. Sozinho, sem experiência de caça ou conhecimento do território, ele precisou aprender rapidamente a ler os sinais da floresta, os chamados de alerta dos herbívoros, os rastros de outros carnívoros e os pontos de água seguros. Cada dia era uma lição de sobrevivência, e cada noite um teste de coragem. Ele enfrentou não apenas a fome, mas também a solidão, uma condição rara para um animal que, em tese, dominaria o topo da cadeia alimentar. Aos poucos, ele foi descobrindo suas vantagens, sua força descomunal nas mandíbulas, a capacidade de se mover tanto em terra quanto na água e uma resistência física surpreendente. Ele aprendeu a evitar conflitos desnecessários, mas também a não recuar quando desafiado. Com o tempo, ele não apenas tornou-se um sobrevivente, tornou-se o ápice predatório dessa ilha. Esse período de lutas solitárias forjou nele habilidades de caça e uma desconfiança profunda em relação a qualquer outra criatura, especialmente os humanos. Anos se passaram desde que os humanos haviam desaparecido de sua vida, mas o espinossauro não esqueceu. Quando os helicópteros retornaram à Ilha Sorna, pousando em seu território, algo dentro dele talvez tenha despertado, e isso possivelmente não era fome, e sim sua memória. O cheiro, os sons, as vozes humanas pela floresta acenderam seu ódio profundo. A cena do avião em Jurassic Park 3 não começou como um ataque cego, começou como uma aproximação calculada, quase um reconhecimento. Ele observou a equipe de resgate e os mercenários armados. Em cada rosto humano, ele viu os mesmos cientistas que um dia o prenderam, injetaram e o abandonaram. Quando a busca por Eric Kirby levou os humanos mais para dentro de suas terras, ele finalmente decidiu agir para valer. Os tiros que atingiram seu corpo não fizeram efeito nenhum. Pelo contrário, confirmaram que aquelas criaturas representavam a mesma ameaça de antes. A perseguição ao avião foi um ato de vingança. Ele não estava apenas tentando comer, estava destruindo. Cada pedaço da aeronave destruída era um golpe contra o mundo que o rejeitou. Quando ele matou o personagem Cooper, não foi com a frieza de um caçador, foi com a ferocidade de quem estava acertando uma conta antiga. E mesmo após isso, ele não recuou para se alimentar. Ele insistiu diversas vezes, quebrou cercas, perseguiu sobreviventes tanto em terra como na água, com uma determinação que ia muito além da biologia. Aquela não era mais uma fera seguida por instintos, era um indivíduo consciente do seu ódio e disposto a arriscar tudo. O confronto que definiria para sempre a reputação do espinossauro não foi planejado, foi um encontro de titãs que nasceu do nada. Enquanto perseguia os humanos, o espinossauro se via cara a cara com o imponente tiranossauro. Com
conhecido como Bull, que viu os intrusos humanos em seu território como mais uma oportunidade de caça, mesmo já estando se alimentando de um banquete só pra ele. Enfim, o roteiro, né? O que se seguiu não foi uma briga por comida ou domínio, foi um embate carregado de simbologia. De um lado, o legítimo rei da Ilha Nublar, representante clássico do poder bruto. Do outro, um ser geneticamente modificado, produto da arrogância humana. O espinossauro não vencia ele por pura força bruta, ele era estratégico. Ele usou suas garras poderosas para desequilibrar o adversário e, no momento crucial, aplicou uma mordida fatal no pescoço do T-Rex, consequentemente quebrando ele. Porém, esse ato não foi gratuito. Vamos dizer que cada movimento do espinossauro transbordava uma raiva acumulada. Era como se naquele tiranossauro ele visse tudo o que lhe havia sofrido. A vitória consolidou seu status como predador alfa da Ilha Sorna. E após essa luta, ele estava ferido, exausto e sozinho. Enquanto os fãs se dividiam entre o ódio e a admiração, o espinossauro seguia sua existência carregando não apenas o peso da vitória, mas o fardo de ser sempre lembrado como um vilão assassino. Logo após os eventos de Jurassic Park 3, o espinossauro viveu um breve período de liberdade na Ilha Sorna, mas sua paz foi interrompida de forma brutal quando a Manta Corp localizou e capturou o animal, transferindo ele para sua ilha privada. E esse local não era um tipo de santuário, era uma prisão de alta tecnologia disfarçada de centro de pesquisa. O espinossauro, que já havia conhecido a dor do cativeiro na juventude, foi submetido a um tratamento ainda mais desumano, que foi a perda total de sua autonomia. Os pesquisadores implantaram em seu cérebro um dispositivo de controle remoto que permitia comandar seus movimentos como se ele fosse um fantoche. Imagine a agonia de estar plenamente consciente, capaz de ver, ouvir e sentir tudo ao redor, mas sem qualquer controle sobre seu próprio corpo. Seus instintos provavelmente gritavam para fugir, para atacar ou para descansar, mas seus membros simplesmente não respondiam. Respondiam apenas os sinais enviados pelos humanos. Ele foi forçado a participar de lutas encenadas contra outros dinossauros, serviu como transporte para funcionários e foi usado como ferramenta de perseguição contra os jovens sobreviventes de acampamento jurássico. Cada ordem seguida era uma violência, cada movimento imposto uma humilhação. Em certos momentos dava para notar sua angústia diante da prisão dentro de si mesmo. Essa foi talvez a fase mais cruel de sua existência, e a gente nem percebeu isso. Transformando ele em um fantoche de carne e osso, ele era ao mesmo tempo um monstro e a vítima, obrigado a infligir medo enquanto vivia seu próprio pesadelo. A liberdade finalmente chegou quando o dispositivo de controle mental foi destruído, mas a alegria durou pouco. Assim que o espinossauro recuperou o comando de seu próprio corpo, ele se viu diante de uma cena de um pesadelo. Não um, mas dois tiranossauros, com Melona e com Milinha, avançando em sua direção com ódio puro do que ele havia feito antes. Exausto após anos de manipulação e batalhas forçadas, o espinossauro não teve tempo de se recuperar. A luta foi brutal e desigual. 2 contra 1 é covardia. Com Melona maior e mais experiente, agarrou seu pescoço com força, pressionando repetidamente contra uma árvore. Em um último ato de dominação, ela jogou ele no chão, fazendo ele rolar em sua própria vela dorsal, com uma força suficiente que poderia ter machucado. Ferido e humilhado, o espinossauro não teve escolha a não ser recuar. Ele correu para dentro da selva, onde sua trilha de sangue sumiu entre a vegetação densa, e desde aquele dia, nenhum ser humano jamais o viu novamente. Pelo menos é o que a gente sabe. Não houve corpo, nem confirmação de sua morte. Alguns acreditam que ele tenha encontrado um lugar isolado para morrer em paz, longe de tudo. Outros especulam que, por ser um sobrevivente nato, ele pode ter resistido, vivendo seus últimos anos como um fantasma na ilha, um rei destronado que finalmente encontrou a paz. De qualquer forma, seu desaparecimento marcou o fim trágico de uma vida marcada por traumas e que nunca conheceu a verdadeira liberdade.